Dicas de saúde, beleza e comportamento você ouve no Saúde e Bem-Estar. Fique atento, acompanhe agora atentamente o que nós vamos falar sobre este assunto. Pedra nos rins. O cálculo renal, também chamado popularmente de pedra nos rins, é uma das doenças mais comuns atualmente, acometendo de 5 a 15% dos indivíduos em algum momento da vida com alto índice de reincidência. Então é o seguinte, diversos fatores colocam as pessoas no risco de apresentar algum tipo de cálculo renal, desde uma alimentação inadequada até o envelhecimento natural do organismo. Mas, da mesma forma, existem diversas formas de prevenir a pedra dos rins. Sabia disso? Quem vai nos esclarecer, trazer muitas dicas acerca do assunto, é o urologista do Hospital Moriá, Dr. Victor Srouji. Prazer tê-lo conosco, Dr. Victor. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes. Prazer é meu participar mais uma vez desse programa. E quando a gente fala de pedra nos rins, o que é isso? O que a gente pode definir como pedra nos rins? Cálculo renal é o quê, hein, doutor? É o seguinte, Léo, o rim funciona como se fosse um filtro do nosso corpo. Sim. Ele vai retirando água e sais minerais do nosso sangue, que a gente joga fora através da urina. E às vezes acontece desses sais minerais se agregarem e formarem pequenos cristais que, por sua vez, vão se juntando e formam depois as pedras nos rins. Isso é a definição de pedra de rim. Agora, é uma doença que ela apresenta algum sintoma? É possível a pessoa sentir algum tipo de dor assim mais específica e já procurar o profissional de saúde? Como que ela é detectada, essa doença, doutor? As pedras nos rins, quando elas estão localizadas nessa situação no rim propriamente dito, elas geralmente não causam dor. Agora, quando elas se deslocam e começam a descer pelo canal que leva a urina do rim até a bexiga, que se chama ureter, ela pode dar uma dor muito forte. Dizem até que é uma das dores mais fortes que o homem pode sentir. As mulheres até relatam que a dor é mais forte que a dor do parto. Então, ela só dói nessa situação e quando está no rim é difícil, só quando ela chega a tamanhos muito grandes. Quer dizer que a dor ela pode ser até mais forte que a dor do parto, doutor? Isso, uma das dores mais fortes mesmo. Então, assim, que fatores podem desencadear uma crise de cálculo renal? Não tem nada muito típico que desencadeie uma crise. A gente sabe que quando as pedras são pequenas, e por isso elas descem de forma um pouco mais fácil, se a gente fizer movimentação intensa, depois de atividades físicas, talvez ajude um pouco. Também uma hidratação muito intensa, assim, pode ajudar também a desbloquear os cálculos, mas não é muito típico isso. Elas surgem de forma repentina, até essa é uma das partes mais chatas desse tipo de problema, porque como a pedra que fica no rim muitas vezes não causa sintoma, ela pode descer de repente, é uma surpresa, o paciente nem sabe que tem esse problema e tem de repente uma dor muito intensa. E assim, a partir da doença aí, doutor, da pedra no rim, isso pode evoluir para algo mais grave, se não tratado a tempo, como que é? As pedras quando estão no rim não causam muito problema, a não ser que elas cresçam muito e elas acabam prejudicando o funcionamento do rim. Mas quando elas se deslocam para o canal, para o ureter, ela pode causar uma infecção urinária de forma grave, que atinge todo o rim, e também pode causar a longo prazo uma disfunção renal, quer dizer, o rim pode até parar de funcionar, mas como eu disse, a longo prazo isso. E então, assim, a questão do diagnóstico, como que ele é feito? Como é que o senhor chega a esse diagnóstico? É feito um exame? O que é feito para detectar? As pedras são diagnosticadas com exames de imagem. A gente pode usar o raio-x, que ele acerta cerca de 50% das vezes. Também o ultrassom pode ver pedras nos rins. Ele também funciona de cerca de metade dos casos, ou até 80% das vezes ele acerta o diagnóstico. Mas o melhor exame é a tomografia. Ele vê com grande precisão as pedras e a gente diagnostica quando o paciente tem dor ou quando a gente faz esses exames de forma rotineira, de forma preventiva, né, um check-up. Agora, e acerca do tratamento, né? Que tipo de tratamento é oferecido, como que ele é feito, é demorado, é rápido, como que é?
tratamentos são muito variados, né? Depende um pouco do tamanho e da localização da pedra. Existem tratamentos mais radicais, em que a gente passa um aparelho pelo canal da urina e pode subir da bexiga até o rim para destruir essas pedras com auxílio de um equipamento de laser. Às vezes a gente faz pequenos furos nas costas e a gente acessa diretamente o rim para destruir pedras um pouco maiores. Existem máquinas que a gente não precisa fazer nenhum tipo de corte, a gente só deixa em contato com a nossa pele e com ondas de ultrassom ela pode destruir um cálculo que se localiza numa posição favorável. Esses são os tratamentos mais realizados. Certo. Agora, temos aqui vamos esclarecer com o Dr. Victor, alguns mitos e verdades sobre pedra nos rins. Então fique atento, nosso ouvinte acompanhe. Por exemplo, Dr. Victor, excesso de sódio pode provocar cálculo renal. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é verdade, Léo. O sódio, por si, não causa o cálculo, mas quando a gente consome muito sal e o sódio é jogado fora para o corpo através da urina, ele leva junto cálcio. E o cálcio, ele forma 80% das pedras que a gente desenvolve. Então é por isso que o sódio pode ajudar a formar pedra, por causa do aumento da excreção de cálcio na urina. Urina amarelada e com sangue. É sintoma de pedra nos rins, mito ou verdade? Isso é um pouco de mito. Na verdade, as pedras podem causar sangramento na urina, só que as pedras não deixam a urina amarelada. O que acontece é que as pessoas com urina amarelada estão um pouco desidratadas e quando a gente não bebe água, a gente tem uma propensão a formar pedras. Então a urina amarelada não é um sinal direto, mas sim associada à causa da formação de pedras. Então o senhor falou um negócio interessante, né? A falta de água pode provocar isso, né? Isso. É o principal fator, é a falta de água. Até a gente sabe que o ideal é que o indivíduo urine cerca de 1,5 litro de urina por dia. Perfeito. 1,5 litro? 1,5 litro. E o ideal é que se tome mais ou menos 2 litros, 2,5 litros por dia, né? Isso depende um pouco. Quando a gente está no verão, a gente transpira mais, perto de 2,5 litros seria o suficiente. E no inverno, que a gente não transpira muito, talvez 1,5 litro a 2 litros seria o suficiente. Agora, outra questão aqui. Consumir vitamina C em excesso aumenta a probabilidade de cálculo renal. Isso é mito ou isso é verdade? Isso é mito, Léo. Não existe nenhum estudo que comprove isso de forma bem concreta. Não aumenta. Cálculos renais são mais comuns em pessoas idosas. Isso é mito ou isso é verdade, doutor? É parcial também. Talvez não é uma verdade absoluta. O que acontece é que idosos consomem menos água. E idosos também têm uma propensão até à osteoporose. E quando a osteoporose é um problema que a gente tira cálcio dos nossos ossos e joga na circulação sanguínea. E dessa forma, esse cálcio é eliminado na urina. Então pode ser que aumente um pouquinho a incidência de cálculo dos idosos, mas não são em todos. São só em pacientes que têm algum problema relacionado à osteoporose. Como eu disse, que se hidrata um pouco pior. O período de maior incidência é o verão. Mito ou verdade, doutor? É verdade. Isso porque, como a gente já comentou antes, as pessoas transpiram mais e não consomem mais água. Então, dessa forma, elas ficam desidratadas e isso ajuda a formar mais cálculos. O consumo de cálcio aumenta as chances de cálculo renal. Verdade ou mentira? Isso é mentira. Na verdade, o metabolismo do cálcio, que forma a maioria das pedras, é muito complexo. Pessoas que consomem cálcio em excesso podem ser que tenham mais cálculos. As pessoas que consomem cálcio numa quantidade menor do que ideal também podem formar mais pedras. Então, o ideal é ter uma alimentação bem balanceada em relação ao cálcio. Cálculo renal pode ser sintoma de doenças mais graves. Mito ou verdade, doutor? Isso é mito. Existem algumas doenças que aumentam o risco de ter cálculo, mas isso é uma minoria dos casos. Então, não tem essa associação. Bebidas alcoólicas aumentam as chances de cálculo renal. Mito ou verdade? Mito. Não aumenta a chance de cálculo. Quando a gente consome álcool, o álcool, de certa forma, é um diurético, ele aumenta a produção de urina. Então, como a gente produz mais água que sai na urina, ele pode desencadear uma crise renal. Mas é mito, não aumenta a chance de formar pedras.
Uma mesma pessoa pode ter pedra nos rins mais de uma vez. Mito ou verdade? Verdade. Uma pessoa que tem cálculo uma vez na vida, e nos próximos 2 anos tem 50% de risco de ter um novo cálculo. Então tá aí, gente. Uma vez que teve, fique atento. Quem não teve, previna-se também, né, doutor? É isso mesmo. Prevenção é o melhor, né? Tá legal. E eu agradeço a sua participação aqui no programa, viu, doutor Victor? Eu que agradeço, Léo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço para o senhor, para a sua equipe aí do Hospital Moriá. Urologista do Hospital Moriá, Dr. Victor Israugi. Foi o nosso entrevistado de hoje e aqui ele falou sobre cálculo renal. Agradeço a sua participação e agradeço também as pessoas que ficaram atentas aí, acompanhando aqui o nosso bate-papo. Saúde e bem-estar no Manhã Record.